Dando continuidade, então agora a gente vai conversar sobre a prova da estrutura metálica em prótese parcial removível. No planejamento, a gente tem que levar em conta preparo do sistema de suporte, a moldagem e a obtenção dos modelos de trabalho, o modelo de estoque mais alginato, cuidado com o vazamento, preenchendo com gesso tipo 4, inclusive na região do palato, localização, que é a localização do conector maior, né? E obtenção da estrutura metálica. Na fase laboratorial da estrutura metálica, o que eu tenho que enviar para o laboratório? Eu tenho que mandar o modelo de estudo delineado e com o desenho da estrutura metálica planejada, juntamente com o modelo de trabalho, o qual vai ser duplicado. Aqui a gente tem as etapas resumidas e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, obtenção do modelo refratário, que é o material que fazemos inclusão, fundição, enceramento do que desenhamos no modelo de estudo, inclusão e fundição, acabamento e polimento. Então, com relação à duplicação do modelo de trabalho, então é a utilização do modelo de trabalho para a adaptação final da estrutura metálica. Então, depois que a gente fez o delineamento, fez toda aquela questão de planejamento da prótese, de qual tipo de grampo, enfim, planejou a prótese, desenhou no modelo, fez os preparos na boca dos pacientes, fez preparo de apoio, confeccionou planos guia, fez acréscimo de resina para obter retenção, enfim. Depois que a gente fez todo esse processo, a gente tem que moldar o paciente. E essa moldagem é levando em consideração esses espaços, então os apoios, por exemplo. Então, a partir daí a gente obtém um modelo de trabalho e esse modelo de trabalho é duplicado no laboratório, tá? Para a confecção do modelo de revestimento para o enceramento e fundição da prótese removível. Na sequência, a exposição dos pontos de retenção, alívio das áreas retentivas. Em todas as áreas retentivas que são abaixo do equador protético, será colocada cera, exceto onde fica o braço de retenção dos grampos. É feito um alívio no conector maior inferior e no braço de acesso dos grampos tipo barra. Não é colocado alívio no conector maior superior. Alívio na rede de retenção para a resina acrílica penetrar e uma fina linha de cera na linha do término, que é a junção entre a estrutura metálica e a resina acrílica, ou seja, o limite, o término de onde a resina fica. Então, alívio dessas áreas retentivas. Então, no conector maior, inferior, no braço de acesso dos grampos tipo barra, na rede de retenção e uma fina cera, um fio de cera na linha de término onde a resina fica, tá? Não é colocada cera no braço de retenção e não é colocado no conector maior superior. Aqui a gente tem as imagens demonstrando tudo isso que eu abordei. Aqui no braço de retenção, ó. No braço de reciprocidade, perdão, no braço de retenção não é colocado alívio no conector maior inferior, ó. Alívio nessa região que é a rede de retenção, tá vendo? Lembrando que o braço de retenção não é colocado alívio, é colocado alívio no braço de reciprocidade, tá?
e alívio nas demais áreas retentivas. Na sequência, então, duplicação dos modelos na mufla. E os materiais utilizados, então, são hidrocoloides reversíveis de base aquosa, colóides à base de glicerina e silicones. Mas os hidrocoloides reversíveis de base aquosa são os mais utilizados. Vazamento do revestimento para obtenção do modelo. O modelo confeccionado com revestimento é mais frágil. Faz um banho de parafina para melhorar a sua resistência. Então, vamos retomar um pouco. A gente faz a duplicação, os técnicos fazem a duplicação do modelo de trabalho, expõe pontos de retenção, faz alívios de áreas retentivas, duplica os modelos na mufla e vaza o revestimento para a obtenção desse modelo. Enceramento dos apoios e conectores menores. Então, inicia o enceramento com ceras em fios ou lâminas. Pode-se utilizar padrões pré-fabricados de grampos, de conector maior, de redes de retenção. Então, o enceramento começa pelos apoios e conectores menores. Faz a adaptação de padrões que são pré-fabricados. Aqui a gente tem um exemplo deles, grampo tipo bar, rede de retenção, grampos, conector maior, adequa o tamanho e une as porções. Avalia o enceramento. Então, avaliar tudo o que for desenhado no modelo antes de levar para a fundição deve ser avaliado. A prótese, ela não aceita solda e ela não aceita uma fundição extra. Então, não tem como fazer reparo. Então, a gente tem que prevenir aos possíveis erros nessa fase de fundição, pré-fundição, durante o enceramento, para evitar erros e evitar ter que fazer de novo todo o trabalho. Colocação dos canais de alimentação, inclusão em revestimento de maior granulação. Nessa etapa, é necessária uma alta quantidade de revestimento. Os grânulos, eles são desfavoráveis à peça metálica após a fundição. A gente vai ver sobre isso. A fundição faz a fundição em alta temperatura, por chama ou centrifugação. A cera volatiliza e o espaço é ocupado pelo metal. Aqui são as ligas de prótese removível, então ouro, cobalto cromo, titânio e ligas de titânio. As mais utilizadas são cobalto cromo. Na sequência, obtenção da estrutura metálica após a fundição. E aí, a gente tinha comentado que os grânulos são, os revestimentos, eles possuem uma granulação, grânulos grandes, né? E esses grânulos são desfavoráveis porque logo que a peça sai da fundição, ela tem esse aspecto rugoso, poroso, com rebarbas, por conta, né, dessa granulação. Depois, para melhorar esse aspecto, é feito acabamento e polimento, com pedras, pontas e borrachas na porção externa da estrutura metálica. Na porção interna não é feito esse tipo de polimento, apenas retirada de bolhas. O polimento é eletrolítico, sem interferir na adaptação. O processo de confecção de uma prótese removível é praticamente artesanal, manual, por isso demora para ficar pronta e ela está sujeita a falhas. Existem outras formas de produzi-la, como por exemplo por CAD/CAM, que é capaz de imprimir em resina calcinável, pulando as fases de duplicação do modelo, de enceramento, mas tem que ser feita a fundição convencional. Ou também pode ser feita uma fresagem, mas isso tem um custo muito elevado e um longo tempo de confecção, tá? Por fim, a prova da estrutura metálica. Por fim não, né? Porque tem outras etapas com relação a ajustes, né? Então, a prova da estrutura metálica é importante verificar a adaptação, a oclusão, a estética, a fonética. E essa prova da estrutura metálica é feita inicialmente no modelo de trabalho.
existe uma dificuldade de se provar a estrutura metálica diretamente na boca. Então, antes disso, a gente faz a análise no modelo de trabalho da estrutura metálica, confere a adaptação dos apoios nos nichos, confere o desenho da prótese, confere a posição dos grampos, remove essa peça metálica, remove a estrutura metálica do modelo, sendo que em alguns casos pode-se ter uma dificuldade, mas ele sai. Se essa estrutura metálica estiver muito retentiva no modelo, não significa que essa estrutura é justa na boca. Então, vai ter uma fricção entre porque isso é uma fricção entre estrutura e gesso. O que é importante? Aliviar no metal as áreas que causaram o desgaste no gesso. Então, quando a estrutura metálica é forçada para a adaptação no modelo, ocorre o riscamento, a raspagem do modelo. E essas áreas, elas são áreas que não vão ser adaptáveis na boca, tá? Se tá raspando gesso na boca, vai ter uma força maior nos dentes em que ela vai estar em contato, podendo causar, inclusive, injúrias. Então, é importante olhar a estrutura metálica no modelo antes de colocá-la na boca. Esse desgaste é feito na parte interna da estrutura metálica, exceto nas extremidades ativas do braço de retenção, para que não tenha o risco de deixar a prótese sem retenção. São desgastes feitos em alta rotação, com ponta diamantada, e depois do desgaste a gente confere no modelo de novo se a prótese está entrando adequadamente. Porque como ele está desgastado, né, por conta de antes, a gente só vai saber se o desgaste foi suficiente na boca do paciente, mas os alívios já foram feitos, né? Observar sob lupa se a peça metálica possui nódulos, porosidade, falha de função, algum lugar que não copiou, algum lugar que ficou faltando enceramento, bordas cortantes, rebarbas, enfim. Então, ajuste da estrutura no modelo de trabalho, tá? Aliviar essas áreas, exceto as extremidades ativas dos braços de retenção, e utiliza pontas diamantadas no alta rotação. Na sequência, depois que a gente avaliou no modelo, a gente tem que fazer o ajuste da estrutura ao sistema de suporte. A inserção da estrutura metálica deve ser feita pelo dentista, aplicando pressão moderada sobre os apoios em direção paralela à trajetória de inserção. Devemos orientar o paciente a não assentar a prótese por meio de mordedura, porque isso vai causar distorções, pode causar fratura, pode fraturar dente. Então, adaptar a prótese metálica em relação aos dentes pilares e a arcada antagonista por meio de uma pressão moderada sobre os apoios. Verificar se o apoio está no nicho, se o grampo está corretamente posicionado com os seus braços, se a rede está distante do rebordo, se o conector maior está justaposto ao tecido, sem fazer muita pressão e sem estar também muito afastado. A inserção e remoção da estrutura não deve exigir grande esforço, porque se houver é porque existem interferências. Essas interferências podem estar nos apoios, nos grampos, nos conectores menores, tá? Então, tem que fazer essa correta análise. Meios de evidenciação das interferências é utilizando carbono líquido. Então, a peça ela deve ser removida da boca, secada, o carbono líquido é aplicado, ficando uma fina camada, seca a mucosa, insere a estrutura na boca e checa na parte metálica se houve a remoção do carbono líquido, tá? Onde houver essa remoção, faz o desgaste nessa área com alta rotação e ponta diamantada e vai repetindo o processo para até remover essas interferências.
Ajuste da oclusão, então a oclusão ela deve ser ajustada até que os dentes ocluam em todas as posições funcionais com a prótese e em posição da mesma forma que ocluem sem a prótese na boca, exceto os pacientes exceto quando é feito nos pacientes aumento da dimensão vertical de oclusão. O ajuste é feito com papel carbono, principalmente nos apoios, braços de reciprocidade do grampo anelar e primeiro braço do grampo forquilha e meio a meio, tá? Aqui então, sequência para o ajuste de duas estruturas, duas próteses. Então, primeiro faz o ajuste da primeira estrutura em relação aos dentes pilares, ajuste da primeira estrutura contra a arcada antagonista, ajuste da segunda estrutura em relação aos dentes pilares, ajuste da segunda estrutura contra a arcada antagonista. Por fim, o ajuste simultâneo das duas estruturas em oclusão. Normalmente, a estrutura metálica vem assentada sobre o modelo de trabalho. Se ela não assentar, isso significa que o meu modelo de trabalho não é uma cópia fiel da situação da boca. Agora, alguns problemas da estrutura metálica. O que acontece quando a estrutura quando é uma estrutura que a gente não consegue assentar? Quais são as causas disso? A estrutura ela pode não assentar na boca porque o molde, o modelo, eles não representam o que é na boca. Eles são inexatos. O alginato é um material crítico. Podem haver ainda falhas laboratoriais, movimentação ou mudança na arcada durante o tempo decorrido da moldagem e prova da estrutura metálica, então extrusão, mesialização, distalização de dentes. A solução é refazer a moldagem e refazer o modelo de trabalho. Quando a estrutura não pode ser totalmente assentada. Então ela entra, mas ela não entra tudo. As causas é uma movimentação ou mudança na arcada durante o intervalo de tempo decorrido entre a obtenção do modelo e a prova da estrutura, que são as migrações, extrusões dentárias. A solução, se possível, ajustar ou então refazer. Percebam que aqui a gente já está assim, quase numa etapa final, quase acabando. E aí, se tem algum problema nessa parte, a gente tem que voltar mais para trás e refazer as coisas tudo de novo. Refazer enceramento, refazer função, refazer toda essa parte de avaliação da estrutura metálica. Quando a estrutura está assentada, mas ela não tem retenção, isso ocorreu por conta de excesso de alívio, delineamento incorreto, planejamento, preparo inadequado do sistema de suporte, algum grampo aberto durante o acabamento e polimento, um braço de retenção no lugar incorreto, ou seja, abaixo do equador protético. Solução: redelinear, replanejar, refazer, repreparar. No caso do grampo aberto, colocar na boca e conferir se o grampo realmente não está tocando o dente. Posso tentar ajustar, posso tentar fechar esse grampo, apertando ele sobre uma superfície rígida. Mais importante, não usar um alicate de ortodontia, porque pode haver a fratura do grampo. No caso do braço de retenção no lugar incorreto, eu posso criar uma retenção com resina composta. Entretanto, se o grampo estiver em uma posição muito inadequada, eu tenho que fazer o redelineamento, replanejar e uma nova prótese. Quando eu tenho uma estrutura causando efeito de cunha nos espaços dentos suportados, isso ocorre por conta de uma parte rígida em áreas retentivas. E a solução é identificar,
e aliviar. Quando a estrutura ela tem uma retenção exagerada, isso ocorre por conta de grampos entrando em áreas retentivas grandes. A solução é polir a parte interna dos grampos com ponta de borracha.